O comportamento do teu filho não começa nele. Bora, gente, bora lá. Vamos falar hoje sobre filhos, sobre dinâmica de quando nós pais enxergamos certos sintomas nos nossos filhos, ou quando nós, como já adultos aqui, né, somos também aí filhos e às vezes a gente vai adquirindo certos sintomas diante de acontecimentos que não é para a gente dar conta, digamos assim. Mas, claro, isso aí numa outra dinâmica, talvez num momento que vai ser um outro assunto abordado, mas eu vou abrir aqui um parênteses. Mas hoje a gente vai falar sobre isso. O comportamento do seu filho não começa nele. O comportamento da tua filha não começa nela. E isso vai servir para os pais um pouco mais avançado, os pais de primeira viagem, porque, gente, o sintoma, né, o comportamento que a gente vai olhar aqui, que a gente vai falar também um pouquinho de sintoma, né, ele pode ser tanto o comportamento do dia a dia, uma agressividade, um medo, uma agitação, ou então algum sintoma também físico, que a gente consegue catalogar, né, que também não condiz com ele. Bom, essa live sempre fica salva. Eu te sugestiono a pressionar aqui 2 vezes para assistir ela um pouquinho mais rápida, porque hoje, com o ritmo da vida, a gente tem que usar os acessórios ao nosso favor, por mais que a gente não goste muito, né? E também fica salva lá no YouTube. Gente, vai lá seguir o canal. Claro, às vezes os meus vídeos estão aqui, mas quem é de lá, às vezes, gosta de ver lá, então tá tudo certo. Sempre passa aqui uns banners para quem assistir isso no YouTube gravado. Gente, esses banners são os nossos atendimentos, os nossos programas, tá? Que inclusive está na descrição do YouTube, está no primeiro comentário fixado ou está no link da nossa bio. Só entrar em contato com a gente. Bom, vamos ao que interessa? Vamos! Hoje eu trouxe cafezinho, não trouxe álcool com gás. Hoje é café descafeinado, tu viu? Gente, estou tomando café descafeinado porque eu estava viciada sem querer. Era conversar com uma pessoa, eu vou ali tomar um cafezinho. O Ricardo, né, estava aqui conversando comigo, deixa eu tomar um cafezinho. Paciência, né? Eu nunca achei que eu chegaria nesse lugar, mas cheguei. Então agora eu fiz um café descafeinado para mim, estou testando. Mas estou pesquisando sobre café descafeinado, gente. Não dá, né? Ficou meio assim, né? O que será que tem aí dentro? Que se é um café que não tem cafeína, o que será que tem? Né? Minha mente não chegou nesse lugar ainda. Bom, gente, então vamos lá. Muitas crianças estão reagindo a histórias que começaram antes delas nascerem. Quando a gente está aqui em atendimento, quando a gente está aqui nos programas, quando a gente está aqui no Eleva, muitas vezes tudo que a gente está aqui trabalhando, né? Às vezes a gente trabalhando a mãe, o pai, a mulher, o homem, né? E muitas vezes os filhos começam a sentir alguns sintomas, algumas mudanças. E isso é normal, tá? Só que com essa frase, muitas crianças não estão reagindo a histórias que começam antes de... Ai, meu Deus. Muitas crianças estão reagindo a histórias que começaram antes delas nascerem. São histórias que vai ali de encontro ao encontro, né? De encontro ao encontro com aquela conexão daquela criança está para a família. Vou reformular. Quando um filho começa a apresentar um comportamento muito difícil, vamos catalogar o que é esse comportamento difícil, tá? Agressividade, medo, agitação, às vezes retraimento. Quase sempre o primeiro impulso da gente como pais, e gente, eu estou falando aqui com pais normais, tá? Com pais humanos, com pais imperfeitos, né? É corrigir essa criança, certo? Certo. Pô, meu filho, eu estou no mercado. Meu filho está lá, tendo um comportamento agressivo, né? Está ali falando, mãe, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Eu vou traçar uma correção. Então, não é desses comportamentos que eu vou trazer em pauta aqui, tá? Que, aliás, inclusive, sempre tem também base para que esses comportamentos aconteçam, mas não é sobre isso. A gente vai ampliar um pouquinho mais, tá? Essa amplitude que a gente vai fazer aqui é um convite a olhar para a história familiar. Esse é o convite. Agora, diante do, ok, eu estava sempre olhando para mim, né? Vários conteúdos eu vejo amor próprio, meu casamento, a autoestima, ou então a minha profissão, ou então o dinheiro, ou então eu quero me mudar.
sabotadora, nanã. Ok, tô olhando para mim. Agora a gente vai olhar para os filhos, né? Porque quando a gente está ali traçando, mudando, né, fazendo esse convite de olhar para a história familiar diante do comportamento dos nossos filhos, a gente vai começar a ter um entendimento que essa criança, e deixa eu abrir um parênteses aqui, quando eu digo criança, né, vamos colocar aqui nessa live, tá? Tudo que é idade, jovem também, adolescente, então entende isso, tá? Vamos ampliar aqui a palavra criança, mas quando eu falar criança, abre a caixoleta que é sobre isso. Bebê e enfim. Então, por quê? Porque a criança ela não vive isolada, né? Ela tem ali pai, mãe, o vô, a avó, os irmãos. Então, ela vai reagindo ao ambiente emocional onde ela cresce e as histórias que ela carrega sem saber. Bom, se a gente carrega histórias sem mesmo a gente saber, imagina os nossos filhos, né? E a gente ali, com a idade que nós temos, vai chegando uma informação e outra, vai chegando, vamos colocar hoje em dia, né? Às vezes não é nem um conteúdo. Às vezes é um Reels que passa por nós, às vezes é um meme que passa por nós e desperta alguma coisa na gente. Acontece, gente, é normal. Então, só que a gente não se torna consciente assim. A gente cria uma certa dose de informação. E informação liberta é muito bom, mas vem com barulho. Porque o barulho é de fora, o barulho é do mundo afora, não do meu. Não conforme... Aquilo tocou em mim, tem uma roupagem aqui, tem algo para olhar. Agora eu preciso começar a aprofundar, a escanear o que é meu, tá? Então, a gente precisa entender que comportamento é uma expressão emocional, tá? Então, quando a criança, ou seja, né, quando a criança ela não consegue explicar, ela vai mostrar. Raquel, mas isso é nítido. Ok, então vamos acompanhar aqui. O corpo, a atitude, eles vão conversar, eles vão falar o que a palavra ainda não consegue. Quando eu faço alguns reels sobre sintomas, né, porque a gente atende aqui família, a gente atende aqui o casamento. Então, quantas vezes eu faço um reel sobre sintomas, o que às vezes uma situação de divórcio, uma situação de incômodo, uma situação de guerra dentro de casa, pode estar gerando em sintomas físicos nítidos, né? Às vezes eu trago para cá um conteúdo assim, porque são reflexos, inclusive, até de olhar de atendimento. Esse é o mesmo comportamento que a gente está adotando para cá. É a mesma fonte de análise, né? Que o corpo e a atitude, elas vão falar o que a palavra da criança, do jovem, do adolescente não consegue ainda discernir, tá? Em famílias com avanço de autoconhecimento, eu digo avanço porque, desde pequeno ali sempre foi incentivado a isso. Sim, gente, tem crianças que conseguem manifestar a sua dor através de um posicionamento mais maduro. Tudo bem, tem crianças que funcionam assim. Mas, gente, não é a grande maioria. Não é. Então, a gente está aqui conversando para não maioria, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui alguns exemplos, né? Uma criança que morde. O que ela está ali mais ou menos tentando falar, né? Ela pode estar vivendo uma tensão sem espaço para talvez descarregar. Uma raiva contida, algo que os pais estão vivendo dentro da família, dentro do lar, né? Criança que grita muito. Ambiente que ninguém pode falar. Agora, recentemente, eu atendi uma pessoa que ela nunca conseguiu falar na vida. Então, por exemplo, ela usava muito agressividade desde pequena, na adolescência, e agora na fase adulta, claro que piora. Porque o olhar, inclusive, da psicanálise é exatamente isso. Enquanto eu não elaboro, né, aquele material que está ali contido, recalcado, parado, né, no inconsciente, a cada etapa da minha vida eu vou revivendo aquilo de uma maneira um pouco mais agressiva. Então, vamos falar aqui de uma agressividade numa família, né? Uma criança ali que nunca... fica quieta. Ou então, engole esse choro. Toda uma vida. E não só assim, né? No sentido de se expressar tá errado, a forma que tu fala tá errada, a forma que tu... né? Às vezes não é nem uma família tão tóxica, gente. Tô falando assim, no dia a dia normal e na geração anterior, tá? Que, na verdade, era esse negócio. O bom comportamento
tinha um ato de responsabilidade muito gigante para uma criança, né? E isso vai causando, né, algumas espécies de trauma. Então, volta. Eu estava nesse atendimento e a pessoa me falou assim, olha, minha filha, hoje em dia, ela tem 2 anos e meio. Então, quando ela está com pessoas que precisam, que estão ali tirando o tempo dela, ela fala assim, eu não consigo falar, tu fala muito rápido, eu não consigo me expressar. Então, é isso que eu estou falando, né? Tem famílias e famílias, então, diante de cada conflito e dor, há um reposicionamento. E o que eu estou trazendo para cá, eu trouxe esse olhar, né, dessa agressividade, disso que eu não consigo explicar e eu mostro, mas também já uma correção feita como um propósito de reparação, porque a gente repara assim, gente. A gente repara nossas histórias através de profissão, dos filhos e dos sintomas, tá? Então, uma criança que não desgruda é o mesmo setor aqui, é o mesmo fator, que é o medo de perder talvez aquela relação, aquele vínculo. Então, o que será que aconteceu aqui? Tá? Porque o comportamento é uma tentativa de resolver alguma emoção silenciada, alguma emoção contida, alguma situação não vista, não revisitada pelos pais. Então, gente, a criança, ela percebe o clima emocional, né? Ela percebe o clima emocional, mesmo quando ninguém fala. Então, o que ela vai perceber? A tensão entre os pais, a tristeza não falada, né? A raiva engolida, o medo financeiro, o luto não elaborado, o ressentimento ali que está um pouquinho silencioso. E eu não estou nem... Pode prestar atenção nas minhas palavras. Eu não estou nem trazendo em pauta a gritaria, o quebra-pau. Não, eu estou falando daquela criança que está sentindo, inclusive, daqueles pais que estão falando assim, não, vamos se conter. Vamos aqui ficar quietinho. Vamos aqui não deixar ela ou ele perceber o que está acontecendo. Ontem eu brinquei com o Ricardo, né? Eu acho que ele está aí. Eu brinquei com o Ricardo e falei assim, amor, se tu precisasse viver sentem tudo mesmo, viver um relacionamento de aparência comigo, tu faria? Eu falei isso pra ele. Gente, eu sou uma mulher normal, entendeu? Todo mundo tem que ter essas perguntas. A gente tem que ali cativar o homem com as perguntas que o homem fica impressionado, falando assim, o que é isso? Da onde está vindo isso? O que eu respondo, né? Então eu fiz essa pergunta para ele, assim, amor, se tu precisasse viver um casamento de aparência comigo, tu viveria? Mas assim, mantendo valores internos, tá? Vamos fazer de conta que é por causa dos teus filhos. Tu viveria? Aí ele assim, ficou pensando, né? Não sabia o que me responder, ele tá rindo aí. Não sabia o que me responder, né? Aí falou assim, amor, eu acho que pela preservação dos meus filhos, eu viveria. Ele falou assim, acho que eu pegaria essa bronca aí. E eu, mas aí depois seria complicado, né? Aí tu ia querer ser com outras pessoas, eu queria ser... E aí, ele, não começa a forçar a barra, aí já mudou de assunto já. Então, a gente se engana que a criança ela não está olhando aquilo que não está legal. Ela percebe tudo, né? Ela percebe. Então, mesmo que o adulto, né, ali, ele está dizendo, tá tudo bem, né? A gente está aqui forçando algo, tá tudo bem. Porque, gente, existem reparações que a gente faz de uma maneira inconsciente. Eu vou explicar aqui só essa vírgula sobre isso. Então, o que é? Eu vim de uma família que só tinha briga dentro da casa. Ok. Então, como eu não me tornei consciente, eu não elaborei aquela dor, eu não enfrentei aquele conflito, eu quero fazer o quê? Na minha família, ou eu não vou casar, ou eu vou me distanciar do marido, ou eu vou de alguma forma, vou preservar aquela nova instituição que eu formei, tá bom? Então, em alguns momentos, muitos casais entram em esse dilema que eu vou apontar aqui, que é, eu não me separei, eu não dei um basta, eu não brigo, mas eu fujo, né, do setor raivoso, do setor de briga e contenda dentro de casa. Então, vamos ficar aqui tudo quietinho, não vamos brigar na frente das crianças, não vamos fazer isso. Claro, tá mais do que certo. Isso aí é a tua prioridade, a tua responsabilidade de maior teor. Agora, não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando daquela pessoa que
sempre tentou preservar, não preservando, tu não preserva, né? Então é aquela pessoa que fala, tá tudo bem, a gente tá bem, e na verdade não tá. Então não é tiro, porrada e bomba, mas acontece coisas sórdidas no íntimo. E a criança sente, o adolescente sente, o jovem também. É disso que eu estou falando, né? Então, essa criança, vulgo, ampliando, jovem, adolescente, ela sabe que não está bem. Gente, no dia a dia, eu vou perguntar para uma pessoa assim, oi, ai, quanto tempo, tá tudo bem? A pessoa vai dizer para mim assim, tá, tudo bem. Como é que tá tudo? A gente já sente na frequência do tom de voz da pessoa que não tá tudo bem. Só que às vezes a gente dá um espaço para a pessoa realmente ali não falar algo no meio da rua, né? Só que a gente já sente. Então, a criança, ela percebe o que não tá legal. Não adianta falar o contrário, ela vai perceber. Então não adianta tu fazer o contrário, ela vai perceber. Não adianta tentar manter algo, ela vai perceber. Que nem eu conversei com o Ricardo, né? Eu assim, se fosse algo assim, tu manteria a aparência, ele manteria. Mas as crianças iriam saber. Então, vamos para um exemplo muito visualizável, tá? Exatamente isso, só para sedimentar. Os pais que dizem que, não, eu não brigo na frente dos meus filhos, mas passam o dia se evitando, né? Aí a criança não vê a briga explícita, mas ela vive o afastamento. Então, a criança ela não entende a história, mas ela sente o clima. E isso não tem fuga, isso não tem briga. Então, eu quero abrir só um bloco, né, sem abrir muito profundamente aqui, para a gente não entrar em coisas muito dilemas que vai ter que fazer muito mais tempo de conversação. Mas uma coisa que é o seguinte, toda família ela tem histórias marcantes, tá? Que é abandono, perda, exclusão, segredo, traição. E assim vai, gente. Falência, migrações, que é o que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos agora, né? Olha o que a gente tem vivido aqui, gente. Olha o que a gente tem vivido aqui exatamente nesse momento de família sendo... É uma perseguição, gente. Não tem como falar o contrário. E, assim, eu sei que muitas pessoas têm as suas visões, quem está aqui, quem não está aqui, mas principalmente quem não está aqui, falando que não é bem assim que está funcionando. É bem assim. E eu te digo aqui na tua cara, tá? Que o que está acontecendo é exatamente isso. É uma reconfiguração do que se diz cidadão. Mas não vou abrir aqui o meu pilar sobre esse assunto, porque o meu coração ele vibra nesse sentido, porque é sobre família. E é sobre o íntimo, né, de lutar, de migrar, que isso sempre aconteceu, uma volta. Então, morte precoce, filho não reconhecido, mulher que criaram os filhos sozinhos, né, ou que foram criadas também. Então, essas histórias, gente, vão deixando marca emocional, biológica e padrão, tá? É um padrão de configuração que vai indo para a próxima geração e para a próxima geração. Às vezes mais diluída, sim, às vezes mais diluída. Mas reações, elas às vezes não vêm diluída, tá? Então, muitas vezes, sem perceber, os adultos reagem a partir dessas marcas. E as crianças reagem a partir dos adultos. Eu vou repetir que isso é importante para deixar aqui bem frisado. Muitas vezes, sem perceber, diante de histórias que deixaram marcas emocionais, biológicas e efetivaram um padrão, diante de algum choque, os adultos reagem a partir dessas marcas e as crianças reagem aos adultos. Então, por que muitas vezes, quando um casal está passando um conflito, uma contenda de quase um divórcio, de quase um rompimento, por que muitas vezes a criança ela vai elaborar sintomas e comportamento que condiz com essa realidade? Porque já está na história familiar. Já está num alinhamento de um padrão. E aí a criança está tentando também trazer à tona aquilo que já foi vivido num comportamento, num sintoma. E aí os pais que estão passando por esse desafio, que às vezes estão falando assim, nossa, ele nem está percebendo nada, ela nem está percebendo nada, porque a gente faz tudo no silêncio. Eles estão vivendo e vivenciando não só a rota do trilho, do gatilho, do padrão ali sendo revivenciado na genética, na epigenética, mas sim também, né, dessa trilha transgeracional,
mas sim também o efeito atual de que é sentido. Então não adianta esconder. E eu não estou levantando a bandeira para gritar aos 4 cantos, né? Olha, o teu pai não está bem, olha, a tua mãe não está legal. Não é isso. É maturidade para entendimento de que nem o silêncio ou as coisas embaixo dos panos, elas não carregam frequência, porque carregam. Então, eu vou colocar aqui, inclusive, alguns exemplos mais palpáveis para a gente sintonizar um pouquinho maior. Então, vamos lá. Vamos supor que existe uma mãe com medo de ser deixada, né? O filho vai acabar não desgrudando dela. Esse é o comportamento. E aí o filho está com uma sobrecarga, exausta de dar conta de algo que não é dele. O pai que foi muito reprimido. O filho extremamente opositor. Extremamente opositor. Linhagem de exclusão. Uma criança isolada socialmente. Então, vamos lá. Às vezes, gente, a gente vê até nos colégios. Uma criança que está sendo isolada. Nunca ninguém falou sobre o bullying. E eu vou trazer aqui só um entre vírgulas. O que será que o bullying está tendo a ver com a própria realidade e a tua estrutura familiar? O que isso significa será dentro do teu ambiente familiar? Tá? Seguimos. E talvez, muitas vezes, gerações de silêncio vão trazer crianças muito explosivas. E aí, numa dinâmica de pais dentro do seu contexto familiar, silenciando a sua voz e a voz do problema que está ali acontecendo, a criança ela vai explodindo a todo momento, falando assim, aqui não mais, aqui não mais. Gente, principalmente, a criança vai lhe falar sobre todo um sistema familiar, presta atenção, nos 3 anos e até os 7. Ela vai ali estar contando, ela vai estar demonstrando os sintomas, comportamento, 3 anos, 7 anos, que nem é deles, às vezes não é nem do intergeracional, que é daquela estrutura pai, mãe, vó e vô, que está ali naquele ambiente, não. É transgeracional. Então, às vezes o comportamento da criança e eu vou usar essa palavra, para a gente ter uma associação mais palpável. É um eco de uma história antiga da família. Tá? É como se fosse assim. Eu pego uma pedra, jogo na água, né? E aí vai fazendo aqueles círculos, né? Vai fazendo aqueles círculos na água. Então, a pedra é tudo o que aconteceu antes. Em algum lugar está esse primeiro aspecto, primeiro nó, e depois a água vai fazendo esses efeitos circulares, até chegar na última, no último espaço, no último círculo. Então, o comportamento começou depois de quê? Primeira pergunta, né? Para pais que estão vivenciando isso, para mães que estão vivenciando isso, estão vendo o comportamento dos filhos, tá? Teve mudança de casa? Teve alguma separação? Teve alguma perda gestacional? Que às vezes tem um filho ali de 1 ano, mas a mãe perdeu uma gestação, mas ela não colocou para fora esse movimento. E o filho já está sentindo. Gente. Vou falar que a gente cansa de atender do lado de cá exatamente esses padrões, né? Silenciosos, ocultos. Então, a gente tem que estar ali de uma forma sem a gente julgar. Vamos supor que eu passei por isso. Eu não posso nem me julgar, porque isso é uma vida acontecendo. Eu preciso só compreender qual é o passo que eu preciso fazer, inclusive para liberar o meu filho, que está ali também dentro dessa situação. Certo? Então, teve alguma gravidez, conforme eu coloquei, ou um problema financeiro? Um conflito conjugal? Uma doença na família não dita? Tá? Porque... E também aqui precisa fazer um escaneamento. Essas histórias já aconteceram com alguém antes? Quem foi? Tanto a do filho, quanto a tua, quanto a do marido, quem que foi? E existe algo parecido na infância dos pais? Aconteceu algo assim? Porque se tu chegar em algumas respostas, só das minhas perguntas aqui, tu vai chegar que existe como se fosse um trem. Vamos colocar um trem com vários vagões, tá? É como se fosse essa trilha, esse trilho.
o trem vai passar. E existem vários vagões. Com essas respostas, você vai entender. Nossa, eu tenho o primeiro vagão que está acontecendo isso, o segundo vagão aconteceu isso também, o terceiro vagão aconteceu isso, e tudo está passando no mesmo, às vezes na mesma paisagem, se lembrando de tudo. É mais ou menos esse efeito figurativo que eu quero trazer. Então, esse encontro sobre o comportamento do teu filho não começou nele, não é sobre culpar pai e mãe. Para quem vai assistir isso, para quem está assistindo agora, não é sobre culpar pai e mãe. É para ampliar o entendimento. Porque a culpa, ela paralisa. Tá? Tem alguns contextos que o Ricardo, a gente até assume a bronca e sustenta isso. Que a culpa, muitas vezes, ela é bem-vinda. Todo mundo aí está muito falando sobre só responsabilidade, só aprendizado. Mas existe um aspecto muito pequeno da culpa, e a gente que lida e lidou algum tempo, né, com o processo jurídico, a culpa, ela precisa tomar uma certa dose de estrutura interna. Se eu não tenho, às vezes, uma pré-culpa, um resquício dessa culpa, como é que eu crio uma certa dose de entendimento de falar assim, não, mas tem alguma coisa errada? Então, quando a gente fala sobre não se julgar e não se culpar, é porque tu já está no caminho de querer compreender, porque senão eu não estava assistindo esse vídeo. As pessoas depois me mandam no direct o que sintetizaram do vídeo. E eu te faço essa mesma sugestão. Me manda depois como é que foi ouvir tudo isso. Eu vou querer ouvir. Às vezes não de imediato eu vou responder, mas vou dar uma curtida, mas depois eu vou voltar. Então, a culpa e esse julgamento, que eu também concordo, a culpa paralisa, o julgamento ele não tem que estar ali ativo, mas existe um resquício, vamos falar um respiro, um suspiro que ele precisa passar. Porque senão, como é que tu cria um novo entendimento? Como é que tu cria um novo momento? Gente, a gente lida com o ser humano. Se o filho primeiramente não julgar o pai, ele nem sai da barra do pai e da mãe. Ele precisa passar por um certo movimento de falar assim, que isso? Só que quanto mais saudável uma relação o filho faz isso de uma maneira mais saudável ainda. Mais sustentável. Mas todo mundo precisa passar. Raquel, está falando que eu tenho que me culpar? Não. Volta, escuta com calma, porque não é isso que eu estou falando. Está falando que eu tenho que julgar? Não. Eu estou falando que passa um ar. Passa um ar de que essa poeira precisava ficar. Ela precisava vir. Então, isso vai organizando a consciência. É isso que vai organizando. Então, apenas para a gente fazer um fechamento aqui. Quando o adulto ele olha para a própria história e organiza o que está pendente, muitas crianças não precisam mais carregar isso no comportamento. A gente atende, gente, criança, jovem, né, não criancinha, mas mais adolescente. A gente atende adolescente para jovem. E quando os pais chegam até nós, eu sempre falo a mesma coisa. Eu assim, olha, a nossa condução, a nossa direção é para o teu filho e o jovem, né, o adolescente, ele sustentar, ele se reencontrar no eixo dele, tá? Dentro dessa situação, dessa seara. Mas não fica achando tu. E é difícil falar isso, é difícil também um pai ouvir isso. Eu não gostaria de ouvir. Então, não achas tu que tu não deves olhar para o comportamento que está desencarrilhando. Desencarrilhando, tá certo, né? Esse comportamento do teu filho. Então, é para a gente prestar atenção de que quando tu manda o teu filho para algum lugar, né, falar assim, não, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um psicanalista, ele precisa de um atendimento. Presta atenção, porque tu está chegando ele para um lugar que, na verdade, ele está sendo exposto para a cova dos leões, e desculpa te falar, muitas vezes o leão é tu mesmo. E muitas vezes a jaula do leão foi criada pela família. Gente, verdades duras, tá? Só que, isso que eu falei, cuidado com a honestidade na entrega. Pô, joguei para lá porque essa bucha não é minha. Não.
Quanto mais tu te observar nos teus dilemas, nas tuas histórias, no que está escondido, né? Não que tem que levar tudo à tona para o teu filho, não é isso, mas é contigo mesma, contigo mesmo. Mais acontece uma liberação, tá? Então isso que eu falei aí foi forte, mas é verdade. Então a gente atende? Atende. Só que a gente sempre deixa, claro, de uma maneira um pouquinho mais polida, né? Porque eu sou um pouco mais acessível. De falar assim, olha, tudo que está passando, tu consegue compreender? Consigo. Beleza. Daqui a gente vai fazer um acompanhamento. Só que sempre olhando também assim, agora vamos olhar o comportamento de vocês, o que está acontecendo aí no silêncio? Vamos. Então, ok. Então, gente, por último, se tudo isso faz sentido, para quem está chegando agora, vai ficar salva a live, tanto aqui quanto no YouTube. Te inscreve lá no YouTube também, vai ser bem-vindo lá. É só pressionar aqui 2 vezes depois que tudo acabar aqui. E todos acessam o nosso link da bio, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, para retornar, olhe para a história da tua família. Não só para a reação do teu filho, da tua filha. Tá bom? É isso no dia de hoje. Depois me conta lá. Coisa boa. Gratidão também. Depois me conta lá. Coisa boa, tu tá aqui. Depois me conta lá no direct como é que foi. E eu sempre gosto de ouvir um pouco das histórias. E a gente tá junto nessa, gente. Não é só vocês aí, a gente também do lado de cá. É isso que nos torna humanos. Quando eu falo aqui alguma coisa, o Ricardo às vezes manda uma mensagem, a gente conversa, eu falo para ele. E ele fala assim, nossa, algumas coisas dali foram para nós. Eu sempre né? Então, isso que nos torna humano. Né? Porque a cada mensagem a gente deve fazer o que está ali. É isso que importa, tá bom? E é interessante que eu só quero deixar aqui no final, né? Essa coincidência, né? Eu quero deixar aqui no final sobre aquele negócio de ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, né? E que, na verdade, é uma estrutura bem diferente. E que talvez eu vou deixar para uma próxima live aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque é, na verdade, dele e não na nossa. Uns puxão de orelha aí. Até me arrepiei com essa. Beijo, gente. Obrigada. E até semana que vem. Sábado, o Ricardo tá aí.